Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui o Rafael. Rafael vai falar para a gente sobre o livre-arbítrio. Vamos entender um pouquinho mais, né, o livre-arbítrio, as nossas escolhas, até onde as nossas escolhas nos levam, quais são as consequências que essas escolhas trazem para a nossa vida, para as nossas encarnações. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. É mais um grande prazer, né, estar aqui de volta. E hoje vamos com um tema, né, que muita gente contesta, o livre-arbítrio, né? E muitas vezes a gente consegue perceber nas pessoas quando falam assim: por que Deus não interferiu nisso? Será que Deus é injusto, né? Então esse tema, o livre-arbítrio, ele precisa ser estudado com muita seriedade pelas pessoas, porque ele é muito delicado. A primeira coisa que a gente precisa fazer é conceituar o livre-arbítrio. E o que a gente tem? O que o dicionário nos fala? No dicionário Aurélio, a gente vai ter esse significado. Possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, assim, o dicionário ele traz um conceito para a gente muito amplo do que seria o livre-arbítrio, né? É basicamente você ser senhor das suas decisões. E se a gente for olhar pelo conceito do dicionário, ele dá para a gente um livre-arbítrio irrestrito de tudo. E aí a gente pensa, cadê Deus? Mas quando a gente olha o livre-arbítrio na visão espírita, nós temos um significado um pouco diferente. No Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, né, aos espíritos, na pergunta 843, ele pergunta da seguinte forma: o homem tem livre-arbítrio de seus atos? E a resposta dos espíritos para o Kardec foi a seguinte: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. E mais a fundo, o livre-arbítrio é a capacidade de escolher. Então, assim, qual livre-arbítrio que a gente tem? Esse amplo e restrito ou esse um pouco mais conceituado por Kardec? A gente precisa lembrar que o livre-arbítrio ele é uma lei natural, criada por Deus. Como que Deus faz para ser feita a sua vontade? Através das suas leis. Ele utiliza das leis naturais para que a sua vontade seja feita. E Deus também ele obedece às próprias leis que ele criou. Não seria Deus infrator das próprias leis. Então, assim, é um Deus soberano, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como traz a questão do Livro dos Espíritos, que cria uma lei e ele mesmo, que se aplica a ele mesmo. Então esse livre-arbítrio que o Espiritismo traz para a gente é um livre-arbítrio relativo, não é um livre-arbítrio absoluto. E a gente tem que pensar o seguinte: a gente pode até escolher o tom, mas a pauta é de Deus. Deus é que vai pautar, né, as nossas vidas, que vai pautar o universo. Então muitas vezes eu estou preso aqui a um determinado corpo físico, estou preso a um nome, a uma aparência. A gente não escolhe o nosso nome quando nasce. Nós não escolhemos a cor da nossa pele quando nasce. Nós escolhemos antes, no planejamento encarnatório, muitas das coisas que a gente vai passar aqui. Mas na hora que a gente chega aqui, a gente tem que levar isso até o fim.
Então, quando a gente fala desse livre-arbítrio relativo, que é uma lei divina, uma lei natural, que até mesmo o próprio Criador a segue, nós também vamos seguir. Nós somos obrigados a seguir. Precisamos, Jorge, pensar de uma forma. Qual o livre-arbítrio absoluto que nós temos? Será que a gente tem algum? E o Livro dos Espíritos traz para a gente que sim. É o livre-arbítrio de pensar. São os nossos pensamentos. Então, quando eu vejo muitas pessoas falando que o livre-arbítrio no Espiritismo não é estudo ou não tem Deus, tem. Nós pensamos, porque o nosso pensamento é energia. O nosso pensamento tem a capacidade de criar. Ele é criador. Nós criamos ao redor da nossa vida toda a nossa realidade. Ela é moldada dentro daquilo que a gente pensa. Pensamento é vida, né? Pensamento é vida. E se a gente for olhar o próprio Cristo, né, ele fala, né, a respeito do adultério, o que ele fala? Se você pensar, você já cometeu um adultério. E o que eu acho interessante do livre-arbítrio é que Deus nos deu a liberdade de escolher, mas cientes de que somos responsáveis pelas nossas escolhas, vamos arcar com as nossas escolhas, sejam elas quais forem, dentro das leis de Deus, que são as leis que vão corrigir a gente. Quer dizer, o seu livre-arbítrio, você vai cair em qual lei? A lei de causa e efeito. Ação e reação. Então, toda ação desencadeia uma reação. Então, muitas vezes as pessoas erradamente, né, levam para o lado da punição. Deus, não é Deus castigando, é você que vai se castigar. Porque quem cometeu o erro foi você. Quem tem que consertar o erro que você cometeu é você. Agora, uma coisa que nós temos que estar cientes, que eu sempre bato nessa tecla. Gente, as leis de Deus, elas nos reeducam. Não são leis punitivas, como as leis dos homens, que as leis dos homens punem. As leis de Deus, elas reeducam. Então, uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça da gente é aquela ideia que a gente tem da lei de causa e efeito ligada à lei de Talião, que está lá atrás. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas aí, no meio disso, veio Cristo trazer a lei do amor. E a lei do amor, ela veio compensar a lei de Talião. Ela veio compensar a lei de causa e efeito. Jesus foi claro quando ele disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, meus amigos, o que ele quis dizer com isso? Olha, vocês amem mais, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo de ti mesmo. Quanto mais amor você espalhar à sua volta, mais coisas boas você vai estar puxando para você. Quanto mais você amar, mais coisa boa você vai trazer para você. Então, é aquilo que eu sempre falo. Se na minha programação reencarnatória, pelos meus débitos pretéritos, eu teria que vir numa condição, muitas vezes, deplorável, numa condição, muitas vezes, que ia me trazer muita dor, sofrimento, não só para mim, mas para quem estivesse comigo. Mas se eu estou ligado ao amor, isso pode ser amenizado. Exatamente. Isso pode ser amenizado. Nós temos vários exemplos aí, gente, de pessoas que teriam que perder 2 pernas num acidente, leva 12 pontos na cabeça, porque ligado ao amor, trabalhando no amor, trabalhando no bem, na caridade, né, fazendo aquilo que o Cristo... Então, é o que o Rafael falou aqui no princípio, a respeito das leis de Deus. Essas leis, o que elas são? Essas leis de Deus, elas são para nos auxiliar. Elas foram criadas para isso. Exatamente. E Jorge, você citou aí que pensamento é vida, né? E exatamente assim, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que a gente tem a seguinte frase: a mente é o espelho da vida em toda parte. A liberdade é um dom do espírito, que cria, dirige e transforma a si mesmo. Então, assim, antes da gente falar uma coisa, a gente pensa. Antes da gente tomar uma determinada atitude, a gente pensa. Então, onde começa o nosso livre-arbítrio? Na liberdade de pensamento que a gente tem.
E ali, no nosso pensamento, no nosso íntimo, nós temos uma escolha para fazer. Se a gente vai fazer o bem ou vai fazer o mal. Porque pensar é decidir o nosso caminho. Palavra dita, muitas vezes, é difícil de voltar atrás, né? E assim, não só palavra, mas às vezes atitude. Eu posso decidir se eu vou perdoar ou se eu vou manter um rancor, um remorso. Qual que é a consequência de cada um? O remorso, ele adoece a alma, ele adoece o corpo físico, ele gera doenças mentais. O perdão não. O perdão ele é libertador. O perdão, ele quebra ciclos. Ele faz você falar assim para Deus: eu aprendi, eu entendi. E o que Jesus fala para a gente quando questionado por Pedro? Quantas vezes tem que perdoar? Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o infinito. E uma coisa que nós temos que pensar que você está falando aí, gente, pensamentos geram palavras. Palavras geram atitudes. Atitudes geram reações. Então a gente tem que pensar muito quando a gente pensa alguma coisa que a gente vai expressar aquilo, qual a consequência que aquilo vai causar na pessoa que vai ouvir. Como que a pessoa vai receber isso que eu estou falando. Então, por isso que muitas vezes a gente deve, eu sempre falo que a gente deve pensar mais, ouvir mais e falar menos, porque depois que você fala, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo aqui, tudo o que sai da sua boca sai do que está carregado no seu coração e vai voltar para você impregnado daquilo que você mandou. Exatamente. Né? Então, sim, não tem como. E assim, Jorge, e ouvintes, né? Onde a gente vive? Nós vivemos em um planeta de provas e expiações. Então, quando a gente vai fazer uma prova lá na escola, na faculdade ou no concurso público, a gente tem a nossa escolha. Nós vamos escolher a questão que a gente quer. E assim é a vida. A gente está aqui para aprender e para passar por provas, para passar por uma prova adiante. Você falou aí, por exemplo, de como que vai gerar uma reação numa pessoa. Eu tenho uma amiga que, por algum motivo na vida dela, ela tem dificuldade de receber as palavras das pessoas. Muitas vezes ela leva uma simples frase como uma ofensa pessoal, sabe? E assim, qual que é a minha escolha diante disso? Eu posso escolher, tipo, não tô nem aí, isso é um problema dela e não meu. Ou eu posso escolher a gentileza, usar as palavras certas. Assim como a gente faz com os nossos filhos. Eu não vou usar, por exemplo, com a minha filha, uma palavra que vai levar para ela uma ofensa, e vai levar para ela uma mágoa sobre o pai dela. Eu quero que ela aprenda. Às vezes a gente precisa ser duro com a criação dos nossos filhos, mas tem limite. Então, assim, tudo a gente tem que pensar antes de fazer e fazer a nossa escolha. Eu vou pelo caminho do bem ou eu vou pelo caminho do mal? Ambos vão trazer consequências. Dentro do que o Jorge falou na lei de causa e efeito, que é uma outra lei natural, que Deus também criou e segue. Então, assim, qual que é a consequência do bom pensamento? Qual que é a consequência da boa atitude, da boa palavra? A consequência são coisas boas. Como Jorge falou, e Paulo fala, né? Muito bem. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, muitas vezes, eu chego na encarnação com muitos débitos para ser sanados, porque aqui também é expiação. E assim, quando eu começo a agir por amor, quando eu demonstro para Deus que eu entendi, quando eu começo a aprender a perdoar, quando eu começo a aprender a escolher as palavras certas, isso é amor. É isso que Cristo pede para a gente.
Então, assim, nós conseguimos mitigar uma multidão de pecados. E muitas vezes, um destino que a gente tem é que pode nos levar a uma dor, porque a dor ensina. A gente pode mitigar ele apenas com a mudança de comportamento. Vocês querem prestar atenção? Quando vocês forem lidar com uma pessoa que está muito exaltada, uma pessoa não revida, abraça essa pessoa. Fala uma palavra de carinho para essa pessoa. Você desarma a pessoa na hora. Porque uma pessoa, quando ela ataca, ela não está te atacando por atacar. Ela está doente. Ela está pedindo socorro. Ela está gritando. Então, infelizmente, nosso lado animal, a nossa defesa é o ataque. E se eu ataco e o outro me ataca, a coisa piora. Agora, se eu ataco e o outro, ao invés de me atacar, o outro me acolhe, ele me desarma. O conflito acaba. E o grande problema nosso é que nós não queremos, o nosso orgulho, a nossa vaidade é tanto que a gente não quer baixar. A gente acha que se você abaixar para aquela pessoa, você está não, você não está se rebaixando. 1000 vezes melhor ser ofendido do que o ofensor. É mais inteligente você ser ofendido do que você ofensor. Eu, certa vez, a minha mãe, ela era madrinha de um menino na nossa rua, e a mãe desse menino era uma pessoa muito difícil. E por uma briga de menino, por causa de papagaio. Essa mulher foi na porta da minha casa e desacatou a minha mãe toda, mas toda. E minha mãe ficou calada. E as minhas vizinhas ficaram horrorizadas. A minha vizinha faltou voar essa mulher de raiva. E virou pra minha mãe e falou: Loló, mas você não vai falar nada. Eu vou me rebaixar? Não vou, não. Minha mãe ficou calada. Passou. Passado umas 2 semanas, o menino dessa mulher, ela pôs uma água para esquentar, para dar banho nele. O marido era alcoólatra. E ela deixou o marido tomando conta. O marido deixou a água ferver. A água ferveu, o que ele fez? Pôs na bacia. O menininho dela entrou na bacia com a água fervendo. Nossa. Esse menino queimou todo, o corpo todo. Aí foi aquele desespero, que ela correria toda. Quem foi que socorreu? A minha mãe. Na hora que minha mãe viu o estado que o menino estava, ela foi de porta em porta pedindo dinheiro, para arrumar dinheiro, pagar um táxi para ela ir para o pronto-socorro com o menino. Ainda deu remédio, dinheiro, ainda sobrou dinheiro para comprar os remédios. O filho dela falou com ela: tá vendo? Você desacatou a minha madrinha toda. E a minha madrinha foi a primeira pessoa a dar a mão, né? A levantar a mão. É isso aí, gente. É muito melhor você agir dessa forma. É muito mais inteligente você agir dessa forma. No caso, Jorge, que você conta, né? A sua mãe, ela soube muito bem oferecer a outra face. Que é isso que Jesus nos fala, né? Que traz pra gente. Muitas vezes a pessoa pensa que é para dar outra face para poder apanhar de novo. Mas a outra face é mostrar o lado bom para aquela pessoa. Não pagar o mal com o mal, né? Pagar o mal com o bem. Exatamente. E isso também é o perdão. É se libertar do rancor. É se libertar muitas vezes de uma amarração que um espírito vai ter com o outro, que vai ter que resolver numa próxima encarnação. Não é? Então, assim, com as palavras de Emmanuel, a gente pode entender o seguinte: a escolha gera aprendizado nesse mundo de provas e expiações. Ela gera pra gente passar por essas provas difíceis. Quando eu escolho o bem, eu mitigo pecados, eu evito desgastes futuros, né? Eu evito expiações futuras. E eu mostro, eu aprendi. Então, quando a gente passa por escolhas difíceis, a gente tem que pensar sempre no bem. O que Cristo pede nesse momento? Qual que seria a melhor decisão que eu tenho para tomar? Porque pensando nisso, refletindo bem, deixando de lado às vezes uma queda de braço, uma guerra fria, um duelo que muitas vezes é pautado pelo nosso orgulho, muitas vezes é pautado pelo nosso egoísmo, nós conseguimos vencer, nós conseguimos ter um degrau mais à frente. E a gente consegue também dar um passo para o nosso merecimento, para herdar a próxima terra, para herdar o planeta de regeneração, onde o bem e o mal
são equilibrados. Sobre isso também, Jorge, a gente tem a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, né? No livro Diretriz da Vida, O Despertar do Espírito, né? Que é esse livro de Joana de Ângeles. Ela fala o seguinte: o livre-arbítrio é a diretriz da vida. Deus nos faculta a bênção de decidir, para que aprendamos pelo esforço a caminhar em segurança. Ou seja, escolher é crescer. Escolher é decidir ir em frente, só que arcando com as consequências. Deus nunca vai deixar de seguir a própria lei dele, que é a de livre-arbítrio. Ele não vai mudar, decidir por nós. Então, muitas vezes, assim, as pessoas perguntam: poxa, um espírito suicida que vai sofrer tanto lá do outro lado, por que Deus mostrou a sua intervenção? Muitas vezes ele tenta usando os homens para chegar a esse ponto, não é? Na série The Chosen, mostra Maria de Magdala, né, que estava nessa série ali possuída, e ela pensou em pular de um penhasco, quando ela viu um pássaro passando por ela, e ela decidiu seguir esse pássaro. E seguindo esse pássaro, ela entrou num estabelecimento como se fosse um bar, uma taberna da época. E foi lá que ela encontrou Jesus. Então Deus utiliza de vários meios, pessoas encarnadas, para poder nos salvar de determinadas situações. E basta a gente parar para pensar um pouquinho. Quem que está ao nosso lado para nos ajudar? A quem eu posso pedir ajuda? Muitas vezes, quando uma pessoa chega na casa espírita, ela chega pela dor. Ela chega pedindo ajuda para uma situação, muitas vezes, que ela nem suporta na vida dela, ou que ela imagina que não vai suportar. E é aí que ela recebe da doutrina espírita uma palavra de consolação. Porque na casa espírita ninguém vai fazer milagre, ninguém vai dar o número da Mega Sena, ninguém vai assumir a cruz do outro. As nossas cruzes somos nós mesmos que temos que carregar e resolver elas. Mas é melhor carregar essa cruz seguindo Cristo. É muito mais leve. O jugo é leve, o fardo é leve e a vida se torna melhor. Quando Mateus fala, ao acordar pela manhã, quando você decide seguir a Cristo, tudo se resolve na sua vida. O livre-arbítrio traz para a gente diversas consequências na vida. Quando a gente fala assim, por que eu fui fazer isso? Quando a gente se questiona, né? Aquela escolha que a gente quer colocar a culpa no obsessor. Mas não, somos nós que abrimos brecha. Outro dia eu vi um rapaz falando na casa, né? Tava a palestrante, o rapaz levantou a mão e a palestrante falou sobre o porquê, né? O assunto que surgiu no meio da palestra foi o porquê que a Preta Gil, que morreu recentemente de câncer, né? Ela foi até o fim com esse tratamento e o Marcelo Rezende não. O Marcelo Rezende falou: eu não vou me tratar. E a palavra desse rapaz, a pergunta foi a seguinte: poxa, mas se foi Deus que deu a doença a ele, então ele tem que arcar com isso, seguir o destino dele. E assim, primeira coisa, Deus não dá a doença a ninguém. Somos nós que atraímos para a nossa vida, seja de vidas anteriores, seja na vida atual. Muitas vezes a causa das aflições está na atualidade, está na própria vida, nas escolhas que a gente faz. E assim, a doença ela vem. A Preta Gil, ela precisou passar por isso por algum motivo. Com certeza. Mas ela, pelo que eu pude perceber, passou com toda a resignação, lutando pela vida até o fim. E isso é uma prova. Algo que ela teve que vencer, que muitas vezes ela não vai trazer para uma próxima vida. Não vai ser um karma. Já pode ter sido um resgate. Já pode ter sido uma expiação que ela passou. E ela traz para a gente o seguinte: o legado de vitória. Vitória porque lutou. Lutar contra uma doença como o câncer que ela teve não é fácil. Mas quando a gente luta,
com Jesus ao nosso lado, com a palavra do Cristo fica tudo mais fácil. E Jorge, quando a gente fala que escolher é crescer moralmente. Com certeza. A gente tem que aprender a escolher bem. Muitas vezes a gente está falando tanto de pensamento aqui, eu não consigo mudar meu pensamento, mas eu posso barrar minha atitude. Eu posso muitas vezes barrar a minha fala, mesmo pensando o oposto. A gente precisa começar esse exercício de trás para frente. Muitas vezes assim a gente faz aquelas diálogos mentais, né? Eu vou lá, vou brigar com fulano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já sai de casa armado, né? Até os dentes. Olha o que essa pessoa está traindo de negatividade para a própria vida. Tanto de veneno que está jogando para dentro dela. Para dentro dela própria. E assim, a primeira escolha é não fazer isso. Não sair de casa. Quando eu não sei o que falar, quando a minha palavra não for dentro do Espiritismo, dentro do Evangelho de Jesus, é melhor ficar calado. E assim, isso também é escolha. Até que um dia a gente consiga mudar o nosso pensamento. E olha só, um dos exercícios mais fáceis de fazer isso é no trânsito. Quando você toma aquela fechada. É terrível. E o pensamento fala, a voz fala e a buzina. Tem gente que vai atrás e quer brigar. Tem pessoas que se matam no trânsito por uma simples fechada. Por um simples erro do irmão. E que muitas vezes, gente, a pessoa nem percebe. Nem percebe, exatamente. Faz sem querer. Eu acho assim, não te causou dano, não te causou prejuízo, segue seu caminho para quê? Exatamente. E utilizando dessa analogia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não buzinar, é não ir atrás, não ter que querer fechar de novo, retribuir o mal com o mal. Não é porque não impera no nosso universo, não impera no planeta de provas e expiações a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Senão todos nós estaríamos cegos e banguelos. Com certeza. E assim, segundo ato, é não xingar. Muitas vezes você tá lá dentro do carro, você xinga pra caramba. O que você acaba trazendo? Você acaba atraindo mais pessoas para poder te fechar. Erros com o carro, você acaba fechando o outro. E assim, e depois eu vou conseguir mudar meu pensamento. Ao invés de xingar, de pensar mal, eu vou abençoar aquela pessoa. Jesus o abençoa. E muitas vezes eu vou conseguir fazer algo em pró, né? Sinalizando uma via para alguém, sinalizando para um motorista que o outro está desatento, sendo gentil, porque a gentileza gera gentileza. Atrai a gentileza para a vida da gente. Então essas palavras de Joana de Anjos no livro Despertar do Espírito, nós estamos no momento desse despertar. E esse despertar é dentro da nossa própria vida, da nossa própria existência. É agora. Ou senão a gente vai voltar. Se a gente não começar a se esforçar para ter uma mudança, uma reforma íntima, nós vamos lá para um planeta primitivo para ensinar a moral que nós já temos a eles. Nós não vamos herdar a nova terra, né? E assim aprender a evoluir, passar por tudo de novo, né? Descobrindo o fogo, a roda e por aí vai. Mas para a gente ser merecedor do planeta de regeneração, nós temos que começar a nossa mudança. Nós temos que começar a se esforçar dentro dos nossos vícios, a nos enxergarmos. E assim, quando a gente vê hoje muitas casas espíritas, e o Jorge traz muito isso pra gente, às vezes é na base do terror, e não pode ser assim, né? A gente falou que o amor cobre uma multidão de pecados, não é? A gente precisa amar. Mas quando a gente cometeu um erro, nós temos que seguir os passos, que é se arrepender, que é reparar e expiar aquilo. E quando o fardo fica pesado demais, nós temos que desenvolver métodos próprios para aprender a ter escolhas melhores. Uma vez, uma casa espírita lá em Sete Lagoas, lá no interiorzinho de Minas, eu ganhei de um palestrante uma pedrinha. Ele deu para todo mundo que estava no salão. A casa é singela, mas muito acolhedora.
E eu ando com essa pedrinha comigo. Pena que hoje nós não estamos gravando. Ela fica no meu bolso. Eu nem sei que pedra que é, eu sei que ela é muito bonita. E assim, toda vez que eu passo por uma situação de dificuldade, que eu preciso pensar rápido, que eu passo por um desafio, esse é um instrumento, é como se fosse um amuleto para poder me lembrar de agradecer por alguma coisa. Agradecer por algo que eu tenho de bom na minha vida. Meu teto, a comida na mesa, não é? A presença da minha família. Pessoas que aparecem na minha vida que me fazem melhor, eu tenho esse amuleto. E isso me faz melhorar. Me faz acalmar um pouco as vibrações no momento de desafio, quando eu começo a pensar em agradecer, ao invés de brigar. Então, muitas vezes, assim, um pequeno gesto, que é só para trazer a gente de volta, porque todos nós aqui somos repletos de vício. Ninguém nesse mundo aqui é perfeito, não. O único espírito perfeito que passou aqui foi Jesus. Ainda mais no planeta de prova e expiação. Ainda mais um planeta de prova e expiação. Então nós precisamos arrumar um método próprio. E uma das coisas que eu consegui na minha vida também entender foi através até mesmo de uma outra religião, que veio essa frase: eu sou o eu sou. Essa frase foi muito assim marcante para mim. Porra, eu pensei assim, por quê? Eu sou, como assim? E assim, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, fala um pouco sobre essa frase. Quando Jesus é questionado se ele é o filho do homem, se ele é o Messias, ele fala, eu sou. Isso não é orgulho. Isso é simplesmente ele falando da realidade. E nós precisamos lembrar que nós temos Deus dentro da gente. Nós temos a centelha divina em cada um de nós. Nós temos o nosso eu superior, o nosso espírito, que é simplesmente uma criatura de Deus, amada por Deus, amada pelo Criador. E nós precisamos lembrar disso. Quando eu falo essa frase, eu sou, eu estou lembrando exatamente do Deus que tem dentro de mim. De onde a gente pode mostrar que nós somos melhores. Que a gente precisa voltar ao Pai, voltar a Deus. E o que representa? Representa essa frase a identidade espiritual, a autonomia e a responsabilidade moral, o reconhecimento que o nosso espírito ele é eterno. Então, muitas vezes, quando a gente errou, muitas vezes, quando a gente tomou uma má escolha e toma essa consciência de primeiro se arrepender, nós já estamos no caminho certo. Quando a gente tenta reparar o nosso erro, nem que seja com uma prece. Muitas vezes a gente usou a analogia aqui de fechar o carro, um carro. Se eu fechei alguém na rua, não pude ali reparar de alguma forma, que eu faço uma prece. Que isso é reparador. Quando eu faço uma prece para terceiros. Isso é mostrar misericórdia, é caridade. E depois eu vou expiar por isso. Mas eu posso expiar menos ou mais. A escolha é nossa. Com amor, essa expiação ela é bem menor. E quando a gente reconhece que o nosso espírito é eterno, nós temos uma alma imortal, muito do que fala o significado mais profundo dessa frase, a gente lembra que a gente tem tempo. A gente tem tempo para colocar as coisas no lugar. Quando a gente toma consciência de errar menos, querer errar menos, buscar errar menos, né? Começar a mudar o nosso pensamento, as nossas palavras, a nossa atitude, que pode ferir o próximo. A saber pedir perdão, a saber reconhecer os erros, os exageros. Essa frase eu sou, foi uma das viradas da minha vida, para eu buscar o caminho do Cristo, para eu buscar a palavra do Cristo e tentar imitá-lo, e tentar seguir os seus passos. E o eu espiritual que a gente está falando, ele é responsável pelo reconhecimento e aceitação da própria missão que a gente tem na Terra. Qual que é a nossa missão aqui? Nós falamos, estamos no mundo escola, estamos aqui para o aprendizado. Vamos falhar, vamos cair, vamos levantar. Vamos cair, vamos levantar. Uma vez eu vi um programa, o Paulo Coelho falou uma frase que foi muito legal, programa de TV,
pediram para ele definir a vida numa frase. E ele falou assim: eu levantei e caí. Eu levantei. Não, perdão, falei errado. Eu caí e levantei. Eu caí e levantei. Eu caí e levantei. Até que teve uma hora que eu levantei e não caí mais. É isso que a gente tem que procurar através das quedas. Entender que a gente vai passar por desafios, né? Que a gente vai passar por dores, que a gente vai passar por aflições. Nós vamos sofrer aflições nessa vida, nesse mundo. Mas como disse Jesus, tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E caminhando, né, hoje eu acho pro final, a gente tem que falar de uma coisa muito legal também, né? Que o livre-arbítrio nos dá a responsabilidade pela nossa própria evolução. Não é Deus, não é uma pessoa ao meu redor que vai me levar ao caminho da evolução. Sou eu mesmo. É você com você mesmo. É você com a sua consciência. Sou eu e sou eu. Eu sou e eu sou. É você com a sua consciência, né? Sim. Por quê? Porque Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes. Foi através das nossas escolhas que a gente chegou aqui. Já passamos de fase? Já. Nós já vencemos o mundo primitivo. E agora a gente tem que vencer para ir para o próximo. E só vamos para o próximo quando nós começarmos a nos melhorar moralmente. Certo? E aí uma coisa interessante que a gente tem que entender, gente, errar é humano. Mas permanecer no erro é burrice. Nós temos que aprender com os nossos erros, procurar não errar mais, mas se errar, termos a certeza de que vamos poder levantar novamente e tentar não errar. Até o dia em que eu vou conseguir não errar mais. Mas eu também não posso ficar me culpando por um erro a minha vida inteira e parar a minha vida por causa desse erro. Exatamente. Eu não posso, eu tenho que tentar. Exatamente. Ciente que uma hora eu vou conseguir. Eu tenho certeza que eu não vou cometer o mesmo erro da mesma forma 2, 3 vezes. Eu posso até cometer, mas em alguma coisa eu vou conseguir melhorar. Até o ponto em que eu vou chegar, que eu vou melhorar tanto que eu não vou conseguir mais cometer esse erro. É isso que nós temos que entender. É isso, a evolução não dá salto. Né? A evolução não dá salto, gente. A evolução são nas mínimas coisas que a gente vai evoluindo. Se você começar a observar o que você foi lá atrás, olha hoje quanto que você melhorou. Quantas coisas que lá atrás você achava certo, fazia, hoje você não faz mais. Né? É isso que é evolução. Ninguém vai virar santo de uma noite para o dia. Ninguém vai melhorar de uma hora. Não, nós vamos melhorando aos poucos. A gente vai refletindo, né, o que você acha bacana, o que você não acha legal, o que eu posso melhorar, e você vai melhorando. Exatamente. É assim que a coisa funciona. Quando a gente tem esse despertar de consciência que a gente precisa melhorar, a gente deixa de ser vítima. Justamente. Não é? Nós nos tornamos coautor do nosso próprio destino. A escolha com sabedoria, ela é guiada por Jesus. Onde que a gente busca essa sabedoria? Na leitura, num programa de rádio, numa palestra espírita, instrução, num filme. A gente tem condição de buscar isso. Hoje, pelo menos pela internet, a gente consegue essas obras gratuitamente. A gente baixa no celular. Está ao nosso alcance, está cada vez mais fácil essa informação chegar até a gente e a gente procurar a informação. Esse é o despertar consciente. E essa liberdade de escolha não está ligada, como que eu posso dizer, a karmas, não. Às vezes eu vou passar por situações para nos libertar disso. Para trazer uma frase final aqui, eu posso falar o seguinte: eu sou espírito, sou livre, sou responsável e sou capaz de construir o meu futuro com Jesus. Que as nossas escolhas sejam feitas com amor e sabedoria. Muito obrigado, Jorge. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, né? Peço a vocês que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 018 38. Programa O Cristo Consolador,
todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça-feira às 23. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela audiência e fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende.